Muito bom dia a todos. A gente está vindo aqui hoje para falar para vocês sobre a alteração da Lei de Nacionalidade com a aprovação do Tribunal Constitucional e agora com a aprovação também do Presidente da República, né? No último sábado. Exato, dia 24, promulgou a lei às 3 da manhã e agora só resta a publicação, né, para a gente entender como que vai ser feita essa alteração a partir da redação do decreto regulamentar que regulamenta a nova alteração da Lei de Nacionalidade. O primeiro critério, né, que a gente tem que entender é a questão da vigência, né? Que todo mundo pergunta e talvez seja a questão mais importante para inicialmente a tratar, né? Sim. Quando é que essa lei vai ter vigência? A lei, como ela, na modalidade que ela está, né? Ela foi escrita do modo que no mês seguinte, no primeiro dia do mês seguinte à publicação, Exato. ela inicia vigência. Ou seja, esse foi o nosso medo inicial, porque como ele aprovou isso no dia 24 de fevereiro, madrugada, no sábado, se isso tivesse sido publicado no Diário Oficial, por exemplo, dia 27, 28, 29 de fevereiro, já teria vigência no primeiro dia de março. Exato. Então, os processos iniciados, né, a partir de 1º de março, já estariam dentro da vigência da nova lei e, portanto, com um escopo todo de regras novas para seguir. Esse decreto ainda não foi publicado, né, no mês de fevereiro, o que quer dizer que, em potencial, ele vai ser publicado agora em março, e significa dizer que a lei vai começar a viger a partir de 1º de abril de 2024. Ou seja, esse é o primeiro ponto central dessa nova alteração legislativa que é importante tratar. A vigência sempre dessa lei específica vai acontecer sempre no primeiro dia do mês seguinte ao da publicação. Então, para quem ainda deseja iniciar seu processo de nacionalidade portuguesa pela via sefardita nos moldes da lei anterior, tem que protocolar o processo em tese até dia 31 de março, porque pelo regramento, pelo processo legislativo, o presidente, quando envia, né, para publicação, isso tem 15 dias para ser publicado. Nosso medo, pela tradição portuguesa, é que isso aí tivesse sido publicado às pressas, né, em fevereiro mesmo, e a gente teria tido aí... Porque se notou uma pressa, né, com o processo todo, então em tese ele poderia ter feito isso em fevereiro. Poderia, porque como o Tribunal Constitucional aprovou isso também no tempo recorde, isso volta para o Presidente da República e ele aprova isso no sábado, a gente imaginou que... desenhado para isso. Que exatamente, que foi desenhado para isso, que poderia ter já esse início no próprio, essa publicação do Diário da República. A gente olhou ansiosamente, né, todos os dias da manhã, 9h01 da manhã, o Felipe mandava mensagem para mim. Não foi publicado, não foi publicado. Mas é isso, não foi publicado, é provável que seja publicado agora, né, na primeira ou na segunda semana de março, tendo vigência até 1º de abril. Então, para quem ainda deseja iniciar seu processo, a gente ficar atento a esses prazos, porque se você protocolar seu processo a partir do 1º de abril, vai ser pelo regulamento novo. Sim, e agora partindo do ponto de que ele vai ser publicado, e quando for publicado, né, a partir desse momento terão algumas novas regras, né, a seguir para os novos processos, né? Dentre elas, a questão da residência, o tempo de residência em Portugal, né? Para você solicitar a sua nacionalidade pela via sefardita, você vai ter que obrigatoriamente comprovar que você tem 3 anos de residência legal no país. Antes do protocolo, tá? Exato. Lembrando, não é fazer o protocolo e seguir com o processo e nesse período ter os 3 anos de residência. A partir dessa nova alteração, você tem que efetivamente já ter 3 anos de residência legal em Portugal, ou seja, para os curiosos de plantão, a AMI, que se falava não vai funcionar, mas sim, tem que ter antes do protocolo os 3 anos de residência legal em Portugal. Pode ser por estudo, por trabalho, qualquer residência legal. Cônjuge, qualquer tipo de residência que você venha ter em Portugal, ela é suficiente para esse efeito, tá? Correto. E além dessa questão da residência, né, em Portugal, ao meu ver, e acredito que até ao ver do Dr. Ramon, né, a mudança da lei realmente vai surtir um efeito que é o que o governo quer, que é o de afastar os novos pedidos, né? Atualmente os pedidos sefarditas representam uma grande parte dos processos de nacionalidade em andamento em Portugal, o que vem até causando um certo congestionamento na fila de todos os processos. E então, obviamente, com essa digamos que é uma restrição, né? Você limitar o pedido à pessoa que só tem 3 anos de residência em Portugal, ela vai surtir um efeito em tese negativo, que é a questão de que os processos vão parar de ser pedidos. O que o governo quer é exatamente isso. O governo quer limitar a quantidade de pedidos e está usando agora a nacionalidade sefardita como um meio de facilitar para quem já reside em Portugal. Ou seja, hoje você pode pedir nacionalidade portuguesa, né, tendo um período de 5 anos de residência aqui em Portugal. E a genealogia sefardita, ela seria um benefício de 2 anos. Ou seja, você reduziria esse tempo de residência, né, de 5 para 3 e poderia pedir residência igual. O que não é de um todo justo ou injusto, está dentro das prerrogativas do governo de Portugal, optar ou não, né, pelo regramento que ele escolhe para as nacionalidades. Mas
Uma vez sendo isso, os novos requerentes terão que se adequar a esse novo critério. Daí porque a importância de fazer o seu requerimento o quanto antes, se você quiser ainda estar segmentado, né, pelo conjunto de normas anteriores. E se tiver viabilidade para isso, né? E também a questão que eu acho que é importante, que pouco foi falado, né, porque ficou muito nessa questão de morar em Portugal, se vai ter que morar ou não para pedir o processo, é a questão da comissão, né, avaliadora de vínculo. Isso é importante também porque nos moldes atual... nos moldes atuais, desculpa, o processo ele segue, o processo Sefardita, ele depende de um respaldo da CIL, né, ou até da CIP, né, quando é emitido um certificado da comunidade judaica portuguesa atestando de que de fato há essa relação entre o requerente e o judeu. E é a própria conservatória quem está analisando se o que você juntou no processo, através do advogado ou si, é vínculo ou não. Ou seja, você junta ali conta em banco, NIF, viagens que você fez, prova do idioma, os critérios da sua vida para juntar, para criar, né, o conjunto de fatos que gerem vínculo, mas quem vai determinar hoje se aquilo ali é efetivamente vínculo ou não é a conservatória. Sim. Que vai analisar o seu pedido. Com essa alteração, né, vai se criar um colegiado, né, próprio para analisar, uma comissão própria para analisar essa questão do vínculo. E há dentro da lei também alguma normativa no sentido de que vão ter que ter inclusive membros do Poder Judiciário nessa comissão. Então vai ser uma coisa muito mais séria, né, muito mais robusta. E que, sendo muito honesto, a gente não sabe muito como ainda vai acontecer essa comissão. Mas a gente imagina que não vai ser uma comissão muito simpática, né? Porque para juntar membros do judiciário, e o escopo dela é todo no sentido de avaliar efetivamente se você tem ou não vínculo. Então vai ser uma comissão bem mais complexa, por assim dizer, de resolver, né? De fazer a comprovação de vínculo, de modo que... E algo bem dizer completamente novo, né? A gente não tem nenhum histórico disso, né? Não. Vai ser algo que realmente vai ser implementado e conforme for passando o tempo, a gente vai entender, com base nos processos em andamentos que forem ser finalizados, como que a conservatória vai proceder com isso. Exato. Ou seja, tem duas novas situações aí que vão vir, né? A primeira delas, tem que ter 3 anos de residência. A segunda delas, que o seu vínculo estaria submetido dentro do espectro da comissão avaliadora de vínculo. Então você tem essas duas questões que vão sempre agora regrar os procedimentos novos. Essa comissão, mas para que se eu já tenho 3 anos de residência, para que a comissão? É a comissão que vai determinar se seus anos de residência são legítimos, se não são fraudados, se a CIL, se o seu certificado corresponde ao certificado legítimo, verificar de algum modo, servir como dupla validação, né, do que a CIL fez efetivamente. Porque a CIL hoje ela tem todo o poder sobre esse processo. É como bem dizer, uma corregedoria da CIL, né? Exato. A CIL hoje ela é todo o poder sobre esse processo, né? A CIL que determina em vários níveis o futuro do processo português pela via sefardita. A exemplo disso, as questões ligadas a vínculos são discutidas no judiciário. Você pode questionar se aquele vínculo é constitucional, inconstitucional, se o momento da lei é correto ou não, se algo que acontecia na modalidade anterior a essa, o decreto que já tinha era suficiente para se estabelecer a exigência do vínculo, se tinha que ser por lei, através da Assembleia da República, como o Tribunal Administrativo do Porto julgou, né, para a inconstitucionalidade, né, do decreto, uma vez que o decreto anterior não podia exigir vínculos que não estavam previstos na lei. Mas essa comissão ela vai vir justamente para validar tudo isso. Ou seja, essa comissão vai avaliar se você efetivamente é descendente de um judeu, talvez até em algum ponto descertifique judeus, que a CIL continua certificando, porque em tese não fazem parte da perseguição que o governo de Portugal visa poder fazer a reparação histórica. Exato, porque para vocês entenderem, essa questão da reparação histórica, ela advém dos idos de 1492 a 1530. E alguns judeus que a CIL ainda certifica voltam lá para 1100, 1200. Exato. E isso é um ponto um pouco nebuloso, né? Da genealogia, mas que a CIL tem certificado, porque aqueles judeus que ali versam também sofreram perseguição em face da religião, mas numa época diferente que a do governo de Portugal quer efetivamente proteger. Então a gente não sabe como é que essa comissão vai se comportar com relação a determinados judeus. Então, em todo caso, vai ser um segundo o fator de validação, né? Sim. Sabe quando você conecta no seu celular e pede para validar no e-mail? Vai ser aquilo. Então você tem, seu processo ele essencialmente vai, a partir desse ponto, passar por 3 órgãos. Ele vai primeiro iniciar com o processo na CIL, ele vai seguir com o processo pela conservatória, e no meio desse processo da conservatória,
talvez entre a bolinha 4 e a 5, ou na bolinha 3, né, da validação do serviço, dos documentos externos, ali vai entrar uma bolinha no meio daquilo, que vai ser a própria comissão avaliadora de vínculos. Então você tem um processo que é muito próximo, talvez até do judicial. Sim, né? uma validação, querendo ou não. Hoje, a nacionalidade portuguesa, ela é em sua essência administrativa. Ela é feita na conservatória, né? E a gente usa a justiça como um critério para correção. Nos moldes que a lei agora vai alterar e vai surgir, eu acho que a lei vai ficar muito difícil de ser cumprida de forma administrativa, tendo sim que se recorrer ao judiciário para cumprir, né, os critérios de boa-fé, proteção da confiança, de efetivamente o que se fala muito nos votos, né, da Assembleia da República, as questões ligadas a uma lei que veio no sentido de permanecer, né, está há 10 anos funcionando. Sim. e que já funciona de forma... Não foi uma lei pontual que veio para conceder o direito e depois ser interrompida. Foi uma lei que veio para ficar, né? De antagonismo com a Espanha, né? Que a lei veio com prazo de validade já, não veio para ficar, ela veio para ter um tempo e pronto, reparou e acabou. Exato. E sobre esse novo aspecto, talvez a atuação do advogado se torne cada vez mais relevante, né? Para o processo sefardita, que está ficando muito complexo, para dizer a verdade. Ou seja, hoje é um processo que passa por 3 órgãos distintos do governo, né? Que vai passar por 3 órgãos distintos do governo, e que isso, querendo ou não, exige um nível de técnica que não é mais tão simples quanto os processos normais, em que a gente já trabalha em Portugal. A Conservatória, inclusive, né, pediu a criação dessa comissão, porque ela não sabe avaliar efetivamente se as pessoas têm ou não vínculo, né? Quem tem legitimidade efetivamente para dizer isso é o governo. Porque imagina, você tem vínculo com o governo de Portugal, e quem avalia isso é a Conservatória. Então, a Conservatória passou de volta a batata quente, né, para o governo, em ter que estabelecer esse vínculo e regular as relações. Então você já tem aí 2 novos critérios extremamente prejudiciais para o processo e que vêm efetivamente para cumprir o que o governo quer, que é diminuir a quantidade de requerimentos. Isso porque todos os processos que vão para a Conservatória acabam assumindo a mesma fila. Processo de neto, processo de filho, que vai para centrais, se for o caso, processo de conservação para quem tem nacionalidade africana e teve os ascendentes, né, que ainda morreram na época que Portugal ainda eram ex-colônias, etc. Tudo aquilo ali deságua nas centrais, né? Já houve uma mudança significativa, né? De outubro para cá, os processos começaram quase em sua maioria a ir para o porto, né? Já por uma questão de distribuição orgânica desse processo, para que facilite, né, o trabalho deles, até para trabalhar com níveis de especialidade da conservatória, né? Ou seja, Porto está mais ou menos se hiper especializando em sefardita, né? Aqui, Lisboa se especializa em conservação da nacionalidade para ex-colônias, para processo de neto. Se for processo de filho, a depender de com quem casou, de quem é o pai, vem para a conservatória civil. Mas é isso. Vão ter essas 2 novas grandes nuances, né, para essa nova alteração, quiçá 1º de abril de 2024. Então você ainda tem aí 30 dias para um mês de março, né? Para se preparar, se organizar e para seguir com o seu processo, caso seja a sua vontade. E agora a gente entra na parte mais perigosa do vídeo, a parte mais complexa, a parte mais assusta os internautas, né? Que é a questão da rotatividade, né? Foi algo discutido pela gente, acho que a gente discute isso desde 2022, né? Sim. Na realidade, a questão de vínculos, estava no decreto, se valia ou não valia, né? E aí agora o governo, como uma forma de tentar corrigir, governo não, né? A Assembleia primeiro, da República, com o intuito de corrigir o que fizeram de forma equivocada em 2022, colocaram uma norma retroativa na lei de que a questão do vínculo, a questão das viagens, de receber alguma herança em Portugal, a transmissão de um bem imóvel, etc. Isso vai valer desde os processos protocolados daquela última alteração, de 1º de setembro de 2022, até a publicação da nova lei, que seria em tese, 1º de abril, né, como a gente estava conversando. Ou seja, para os processos anteriores, não precisaria da comissão avaliadora de vínculo, não precisaria agora esqueci. Não precisaria da comissão avaliadora de vínculo, não precisaria da residência de 3 anos, mas teria que, em tese, caso haja a retroação, caso haja pedir vínculo. E esse vínculo estaria ligado a viagens, deslocações regulares ao longo da vida, ao fato de você falar a língua portuguesa, o fato de você ter contexto histórico-social com Portugal, histórico-financeiro, histórico-educacional,
todos os critérios de vínculo são contabilizados ali para somar esse pacote. E eu penso que para nós, brasileiros, né, querendo ou não, somos ex-colônia de Portugal, e acredito que a colônia mais importante de Portugal, assim, né, foi a dimensão que é o Brasil. Foi a colônia que mudou a história de Portugal, né? Exatamente. Foi a colônia que fez Portugal perder espaço para a Espanha, no período da Reconquista, foi a colônia que fez que o rei fugiu para o Brasil, inclusive, de tão forte que era a relação entre Brasil e Portugal. Sim. Então a gente tem, os brasileiros têm, querendo ou não, um traço cultural muito forte com Portugal, muito apegado, né? E a lei, mesmo antes de exigir vínculo, antes do decreto, no caput já era previsto que, de fato, tinha que comprovar algo, e seria o quê? O idioma, né? O idioma familiar com português, que seria, no nosso caso falamos português, o apelido, que seria o sobrenome, também é português, descendência direta ou colateral, muitas vezes você tem um avô, ou você tem um tio, um irmão que é português, tudo isso era levado em consideração. Então, eu acho que essa é uma matéria que fica muito esquecida, as pessoas nunca comentam sobre isso, você pega muita questão de viagem, mas esquece que nós somos... As pessoas se apegam às notícias, né? Sim. E aí só falam assim, viagens regulares ao longo da vida, são quantas? Não dá pra saber. Isso ainda são coisas que a conservatória não decidiu. Porque da alteração da lei de 2022 para cá, não tem efetivamente ainda processos finalizados, porque a conservatória não julgou os processos ainda de 2022. Tem um, né? Que foi o Tribunal de Porto entendeu que era inconstitucional. Sim. E o que tem julgado até agora, os finalizados, eles foram através do judiciário e lá se entende que o vínculo não é exigível. Então tem esse diatema entre as questões, ou seja, aqueles que foram questionados ou indeferidos pela questão do vínculo, no judiciário foi revertido porque se discutiu a questão da inconstitucionalidade do vínculo e que, em nossa opinião, humilde opinião, é mesmo inconstitucional. Porque não há que se falar em retroação da lei sem efetiva quebra do princípio da proteção da confiança. Milhares de pessoas protocolaram o processo em setembro de 2022 com a expectativa de cumprimento da lei por determinado critério e do nada vem o governo agora. Inclusive esse efeito retroativo é do nada mesmo, porque ele é do nada porque foi julgado em 5 de janeiro. A primeira alteração da lei aprovada no dia 13 de outubro do ano passado não falava em retroatividade. Não, falava em acabar com o processo. Falava em acabar com o processo, falava nos 3 anos de residência, né? E outras questões, mas não efetivamente em retroação da lei. Isso foi uma novidade inserida dia 5 de janeiro. Então, a gente não sabe efetivamente ainda como a lei vai ser publicada, porque ainda não foi. E nesse ponto a gente se reserva ainda o direito de fazer um novo vídeo assim que houver a publicação da lei para dizer efetivamente se a gente confirma as coisas que foram faladas aqui por conta da alteração ou não. Mas, em nossa humilde opinião, é flagrantemente inconstitucional. Inclusive, está na página 75 do acórdão, voto vencido, por óbvio, mas com muita sabedoria, né? com muita fundamentação sobre a questão da proteção da confiança, sobre a expectativa de direito que ela se formou, sobre a questão dos pagamentos de taxa também, né, que eram feitos, com a expectativa de determinados regramentos, né, e do nada vem agora a lei no dia 5 de janeiro, sem nenhum respaldo na lei que foi aprovada em generalidade no dia 13 de outubro, vindo com critérios totalmente novos, diferentes e, em minha opinião, extremamente lesivos, né, para a comunidade judaica. Eu acho que isso é um ato, querendo ou não, não só para a nossa nacionalidade, mas como um todo, para Portugal, é um ato que, querendo ou não, afasta um pouco o desejo das pessoas de virem para cá ou de investir, né? Você como empresário, por exemplo, pensa que em qualquer momento uma lei pode retroagir e afetar o negócio. Isso não é interessante, eu acho. E é o que acontece também na parte fiscal de Portugal, né? Tem muitas situações de empresas grandes que vieram aqui, por exemplo, para Madeira, com projeções fiscais para 10 anos, o governo de Portugal simplesmente removeu o benefício fiscal que havia concedido, e o que aconteceu foi que a empresa, como um sábio professor nosso nos ensinou, não aceita desaforo, deu um belo beijo para Portugal e tirou o dinheiro para um país que fosse mais amistoso, né? Sim. Do ponto de vista fiscal. O dinheiro não aceita desaforo. Se você faz isso com a multinacional, ela vai para outro país. Então Portugal... O Brasil fez isso com a Ford. Tirou a isenção de vários benefícios da Ford e foi embora. Exato. E isso não é tão incomum, tá? Em Portugal, no último dia 4 de julho, a Ordem também dos Advogados de Portugal votou, né? O fim, o encerramento do tratado com os advogados de Portugal 10h30 da noite, para viger no dia 5, dia seguinte. Foi por isso a nossa preocupação com fevereiro. Porque se tivesse sido publicado esse decreto no dia 29 de fevereiro, às 9h01 da manhã, dia 1º de março não teria processo. Obviamente que a gente se antecipou, né, por uma questão até de resguardo e protocolou efetivamente todos os processos que estavam pendentes, né, até o dia 29, mas era um risco iminente, e um risco que aqui em Portugal não é tão difícil de acontecer, já aconteceu algumas vezes, É bem né? plausível, né? É bem plausível, a gente até espera que aconteça isso, né, ficou até surpreso
que a gente conseguiria ganhar mais 30 dias para trabalhar, né? Organizar mentalmente a vida para poder trabalhar esse processo. Mas o ponto é esse. A lei vai retroagir ou não? Isso só se sabe depois que houver a publicação. Se retroagir, o que acontece? Aí vai haver uma diferença substancial, né? Entre quem está com advogado e quem não está. Se você está com advogado, seu advogado vai ter que efetivamente encontrar um meio de defesa. Primeiramente, fazer requerimentos administrativos para a conservatória para que o seu processo seja regido pela lei do tempo do protocolo. E mediante a negativa da conservatória, abriria-se aí a possibilidade de você questionar aquilo judicialmente, o que eu não acho essencialmente que é algo muito fora da curva, sendo extremamente honesto. A gente, né, quando faz direito, no primeiro mês de direito, o que é que você aprende? A lei não pode retroagir em mala partem, a lei não pode retroagir em prejuízo dos requerentes, dos contribuintes, das pessoas. É isso. É um critério mais exigente, a gente imagina que ele deveria ter uma disposição transitória, mas transitória para o futuro. Por definição, uma disposição transitória, ela é uma disposição que vai reger a mudança da lei. E era como estava a proposta da lei, era nesse sentido. Era um ano de disposição transitória. Exatamente, até o final de 24. Exatamente. Com residência, né, legal. E 24. De 24. Até o final de 24 ele tem residência legal, não importa o tempo. E depois de 25 teria que ter 3 anos. Ou seja, você tinha ali uma disposição transitória para reger uma migração de regimes de um para o outro. É a primeira vez que eu vejo uma disposição transitória começando a contar o prazo no passado. É a efetiva criação da máquina no tempo, né? Criou-se uma máquina do tempo, ou seja, é impossível que advogados consigam instruir seus clientes de forma eficiente, né? É impossível que as pessoas possam pleitear esse direito de se programar para a vida, né? Vou mudar para Portugal, assim que minha nacionalidade vai ser despachada, deferida, eu vou mudar para Portugal. Ué, mas aí a lei retroage em prejuízo 2 anos atrás e você fica a ver navios? Eu não acho que é tão simples assim. Eu acho que qualquer pessoa que fez direito consegue, com suficiente folga, se defender disso. Não é nada tão grave, tá? Eu falo isso não só para os meus clientes, mas para todos os outros, né? Para todas as pessoas que estão requerendo esse direito. Porque, efetivamente, não é tão simplesmente o fato do Tribunal Constitucional ter julgado. O que julgou-se inconstitucional foi a tratativa, não a aplicação dos casos práticos. Os casos práticos são todos analisados por judiciário de primeiro grau, não é pelo Tribunal Constitucional. Acho que é isso. Então, foi um prazer tê-los conosco, né? Mais esse pedacinho de vídeo. Obrigado por nos escutado e até as próximas. Assim que sair a publicação, a gente volta para aqui para trazer isso para vocês. Com certeza.